Olá para você que está acompanhando a nossa programação. Na edição de hoje do TVL Cidadã, nós estamos visitando o Arquivo Histórico aqui de Blumenau. O Arquivo Histórico você já conhece, contém um acervo muito rico e, claro, que contribui até hoje para a identidade, para a história da cidade de Blumenau, não só da cidade, mas como da região do Vale do Itajaí. Nós estamos aqui visitando a professora, a diretora de Patrimônio Histórico Museológico aqui de Blumenau, Sueli Petri, porque no dia 31 de março, Fritz Miller, uma das grandes personalidades aqui da nossa cidade, completaria 204 anos. E por que nós estamos aqui, além de ser aniversário de Fritz Miller? Porque recentemente o Arquivo Histórico de Blumenau recebeu uma verba de uma lei para restaurar obras raras. Este arquivo histórico contém mais de 300 obras raras aquelas que são consideradas do século XIX para cá, né, professora? Perfeito. E uma dessas obras, justamente do Fritz Miller, essa que está bem aqui, ó, atrás de nós. Seja muito bem-vinda, professora Sueli. Obrigada. Ao TVL Cidadã. E vamos já começar esse papo falando sobre esse recurso que o Arquivo Histórico recebeu recentemente e por conta disso essas obras raras vão poder ficar ainda mais eternizadas na história da cidade. Perfeito. Então, essas obras raras que agora estão concluídas é um trabalho iniciado pela Associação dos Amigos de Blumenau, que participou daquele grande edital de Elizabeth Anderle e fomos contemplados com R$50 mil. Iniciou-se então os trabalhos de entrar em contato com uma empresa que fosse fidedigna, onde nós pudéssemos fazer a entrega desses acervos, que foram 5 volumes, pela sua essência, pela sua importância, pela sua raridade. Era uma preocupação bastante grande e a empresa Códice, que é de um restaurador, uma empresa qualificada, veio então a participar da nossa escolha para ser a responsável por esse trabalho. Foram mais de 6 meses de trabalho de restauro, que é fazer a restauração. Nós não imaginamos o quanto ele é delicado e a responsabilidade de fazer um trabalho de um livro do século XIX. Esse livro, além de passar pelo processo de higienização, ele é todo desmontado, conforme as condições que eles tiveram, mas muitos deles foram desmontados radicalmente. Passaram por um trabalho de desacidificação, tomaram o seu banho de desacidificação, reencolagem, reorganizado novamente. E hoje você olha para eles, parece que eles saíram de uma impressão, né? De parece tão que é uma nova publicação, né? Uma nova publicação. E se faz todo um trabalho de o máximo que se pode aproximar-se do papel de capas, já porque a grande maioria deles estavam sem capas. Muitos deles foram acometidos pelas águas da enchente de 1983. Então é um trabalho realmente delicadíssimo e hoje é com muito prazer que nós estamos expondo essas obras, que não vão estar sempre expostas pela importância da sua guarda, da sua conservação e manutenção. A vida deles agora vai ser prolongada por mais 100 anos ou muito mais, assim, se dermos todo aquele respeito de guarda, de conservá-lo em um lugar apropriado. E qual que é o conteúdo desse livro? O que Fritz Miller escreve e, de certa forma, deixa eternizado para nós? Essa é uma obra ultra rara, justamente pelo fato dela, ela foi editada em 1860. A obra de Charles Darwin é de 1859, que ele a publica, a teoria da evolução, e era em inglês, né? E essa que nós temos aqui, é a primeira publicação em alemão. E ela chega às mãos de Fritz Miller. Até então, Fritz Miller não sabia da existência de Darwin, né? Ele estava aqui vivenciando a vida inicialmente a partir de 1852, veio para Blumenau juntamente com seu irmão e a sua família, veio casado já com a esposa e também uma filha. E o irmão também veio casado e aqui viveram como colonos, desmembrando a mata. E assim eles passaram como um colono entre a espada, a enxada e
trabalhando a terra. E Fritz Miller, ele era um homem de personalidade forte e filho de uma família de uma bagagem religiosa muito forte. O avô foi pastor, o pai era pastor, os parentes, uma hierarquia bastante grande de padres vinculados a serem pastor, né? E Fritz Miller não era uma pessoa que se dedicou a essa vida religiosa. Sim. Ele estudou, ele esteve na Alemanha, onde ele vivia, nasceu em Windischlosshausen, e ali ele vai então praticar toda a sua parte educacional e frequenta a universidade e entra em contato com um grupo de intelectuais que estava naquela época ditando e discutindo as questões da natureza, da liberdade, de democracia, e Fritz Miller abraçou essa ideia e entra num grupo de pensadores que formou um conselho livre. Então, discutia-se política, liberdade de pensamento, liberdade de viver. E Fritz Miller, então, junto com esse grupo, ele muda radicalmente a sua maneira de pensar e ele foi duramente criticado por não formou-se em medicina e ao fazer na parte da conclusão do seu curso de medicina, ele teria que fazer a formatura, o juramento com o livro na Bíblia e a palavra Deus. Então ele era um agnóstico. E isso, ele pagou muito caro um preço, porque aí a dificuldade de encontrar um espaço para o seu trabalho, então ele passa a ser professor, vai atendendo com escolas particulares, e aí ele já conhecia o Hermann Blumenau, porque ele viveu muito tempo na farmácia do seu avô e depois o tio, que era da família Trompsdorf. E aí era nessa farmácia que se encontraram os intelectuais e dessa forma Fritz Miller, então, com a vinda do Blumenau para cá, para o Vale do Itajaí, a partir de 1846, depois volta e em 50 forma-se esse primeiro núcleo da colonização de alemães e Blumenau vem a convite, o Blumenau recebe a informação que o Fritz Miller e o irmão viriam para cá. Sim. O Dr. Blumenau tinha uma certa, não vou dizer resistência ou relutância, mas preocupações em relação aos pensamentos receios. Isto, em relação ao Fritz Miller, pelas suas ideias, preocupado que pudesse ele estar influenciando os meus colonos, como ele assim se manifestava. Mas, na realidade, o Fritz Miller e o August impressionaram bastante o Dr. Blumenau pela sua capacidade de trabalho, foram eles que compraram os primeiros lotes que foram feitos na sua divisão da decisão efetiva do Dr. Blumenau, qual é que seria a distribuição dos lotes, eles compraram à vista, enfim, se dedicaram bastante, mas aquela preocupação contínua do Dr. Blumenau era em relação à sua maneira de pensar. E também ele achava que o Fritz Miller, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, era importante que ele tivesse um espaço maior para poder desenvolver as suas atividades intelectuais. E consegue que ele vá para o Desterro, hoje Florianópolis, onde ele entra como professor no liceu. E ali em Florianópolis, no Desterro, ele vai viver durante 12 anos e toda a sua vida que o vai transformar no Fritz Miller mais conhecido é justamente pelo fato dele, quando recebe do irmão essa obra de Darwin, publicada em alemão, ele lê, se impressiona e nesse meio tempo, ele como morava na Praia de Fora, no Desterro, ele estava muito próximo do mar e ali ele também desenvolvia suas pesquisas de crustáceos, os camarões, enfim, e ali ele decide então que também ia fazer essa pesquisa, vai catalogar e desenvolve a pesquisa e chega às mesmas conclusões. E essas suas anotações e conclusões ele escreve
a respeito e manda para Darwin. Por isso o livro que ele publica é o único que ele tem publicado, que é da sua autoria, para Darwin. E Darwin, quando se depara com essa informação de Fritz Miller, ficou impressionadíssimo e passam agora os dois a manter uma correspondência. E dessas correspondências, o Fritz Miller atendia várias questões que o Darwin fazia a ele. Essa correspondência de quase 20 anos foi bastante longa, intensa. O Fritz Miller o tinha quase que como um irmão, porque as relações de amizade, de trocas de informações eram tão grandes que eles nunca se viram, mas pareciam ser conhecidíssimos, parecem dois irmãos realmente porque tinha um só pensamento, o pensamento e as informações que trocavam. E aí nasce então, a partir dessas publicações do trabalho de Darwin, que o Fritz Miller passou para Darwin, o Fritz Miller se torna conhecido na Alemanha e nas outras regiões da Europa, e as correspondências, que na época eram em formatos de cartões, vinham para Fritz Miller responder perguntas de professores de universidades e se torna ele conhecidíssimo internacional. Interações, professora, Fritz Miller, de certa forma, colocou Santa Catarina nesse universo científico, né? Santa Catarina e o Brasil. Ele trabalhou com pesquisas relacionadas às formigas, às borboletas, a carnaúba, as bromélias. Então ele tinha uma gama muito grande de pesquisas, fora a parte marítima, que ele também trabalhou bastante. Então realmente ele era um homem do século XIX que transformou muito esses pensamentos através das informações que ele repassava para... Era um vanguardista, o né? vanguardista que nós tínhamos aqui e que passava essas informações para os pesquisadores, os professores de universidades, e Fritz Miller se transformou esse grande personagem que nós temos que nos orgulhar muito pelo seu trabalho, pela sua obra. E ele, além de ser tudo isso, esse pesquisador, esse botânico, essa pessoa preocupada com a natureza e com a pesquisa, muito persistente, perseverante. Sim. Ele era um pai de 9 filhas, ele foi o professor das suas filhas, ele foi também um homem que se dedicou muito ao Kulturverein, que era uma sociedade de proteção aos imigrantes colonos que aqui viviam, dando assistência, palestrando, juntamente com seu irmão, o August Miller, que também é um personagem que nós não podemos esquecer, porque o August Miller ia muito também para a floresta buscar material para Fritz Miller trabalhar. Ele era formado em jardinagem, mas tinha um conhecimento muito grande e também ele desenvolveu atividades na área educacional, foi professor. Muito importante para a nossa cidade preservar essa história. É preservar. Professor, deixa eu te perguntar, antes da senhora continuar, uma cidade que ela cultiva a história, que ela preserva os seus feitos, é uma cidade que também preserva a sua própria identidade? É a sua própria identidade, é a questão do pertencimento. As pessoas que aqui chegam de outras regiões, elas vão encontrar nesse espaço sagrado, que é um arquivo, não é um lugar de guarda de velharia, muito ao contrário, é a guarda das memórias daqueles que aqui viveram, deixaram as suas marcas, e que nós só podemos ter esse sentimento de sermos blumenauenses ou de sermos brasileiros, porque os arquivos são os relicários, são os espaços de guarda de verdades, de informações. Quando eu digo de verdade, porque cada um faz a sua pesquisa, elas vão às fontes, até que se encontre um documento diferente. Então, os documentos que estão aqui guardados, como em outros arquivos, é justamente para permitir que o cidadão conheça a sua identidade, as suas raízes, mas também é um lugar, uma fonte de pesquisa para desenvolver temas, reestudar, fazer releituras do que já se disse. Com as novas tecnologias de hoje, é importantíssimo que os arquivos abram
os seus cofres, as suas informações, como nós o temos agora, com um banco de dados de informações sobre os acervos, com o Instagram, que permite às pessoas já entrar mais em contato conosco. E nós temos recebido aqui pessoas que vêm de outros países para pesquisar. E o tema de Fritz Miller também já foi um dos temas muito pesquisados. E agora, no dia 31 de março, nós celebramos os 204 anos de nascimento de Fritz Miller. É uma tradição de longas décadas que se vai ao cemitério. Sim. E lá se leva então um ramalhete de flores, uma coroa de flores. Os descendentes são convidados a se fazerem presente e dessa forma é uma maneira de fazermos sempre estar viva essa vivência, essa participação, essa contribuição de Fritz Miller. Nós encontramos muito o nome de Fritz Miller na rua, nome da biblioteca, nome de prédios, nome, né, dos mais diversos, de laboratórios, mas é importante que nós tenhamos esse respeito por esse cidadão que eleva o nome da nossa cidade, do nosso estado para o exterior. Século XIX, vivendo sozinho, isolado desse mundo intelectual. Sem tecnologia nenhuma. Sem tecnologia nenhuma. Cada correspondência levava 30, 40, 60 dias ou mais. Era isso que eu ia comentar, porque quando a gente fala que Darwin e Fritz Miller trocavam correspondência, no nosso imaginário, agora por conta do imediatismo, sei lá, de um WhatsApp ou de um e-mail, né, e-mail eletrônico, de um correio eletrônico, a gente fica imaginando o que acontecia a cada 2 dias, 5 dias, não, mas demorava tipo meses para chegar uma carta, para chegar, né? E as notícias que aconteciam lá, até que chegava aqui, já estavam em outro estágio, né? Então, esse mundo tecnológico de hoje, se compararmos com as dificuldades da época, ele realmente foi um grande personagem que contribuiu para o mundo da ciência. Perfeito. A gente está caminhando agora para o fim do nosso papo aqui com a professora Sueli Petri. Ela que é diretora de Patrimônio Histórico Museológico aqui de Blumenau. Nós estamos falando sobre Fritz Miller, porque esta grande personalidade eternizada na memória de todo mundo que vive aqui no Vale do Itajaí completaria 204 anos no dia 31 de março. Agora, ele que nasceu em 1822. Professora, além dessa cerimônia que todo ano a cidade presta a Fritz Miller, não é só uma atividade do Arquivo Histórico, da Secretaria de Cultura como um todo, mas a cidade que presta essa homenagem a Fritz Miller. Nós temos outras 2 atividades que também fazem parte desse calendário que são super importantes. Tem um livro que vai ser relançado, né, a respeito dessas cartas de Fritz Miller com Charles Darwin, de uma autora aqui de Blumenau, e também tem um anúncio super importante sobre a reabertura do Museu do Fritz Miller. Em que pé que nós estamos com essas 2 grandes novidades aí, professora? No dia 31, além das homenagens lá no cemitério, nós temos também esse jantar que acontece no 25 de julho, onde será feito um relançamento, porque já foi lançado em vários lugares, da historiadora Ana Maria Ludovic, que fez um trabalho de 8 anos de persistência, de ir a fundo às fontes, porque o historiador não se conforma com um único documento. É verdade. Ele vai a fundo e sempre ele vai se questionando. E uma fonte te leva a outra. E ela foi muito persistente, perseverante nesse seu trabalho, montou uma equipe realmente que entende da pesquisa, da botânica, da química, enfim, foram pessoas realmente que estavam junto com ela, que se dedicaram à realização desse trabalho. Ela entrou em contato com a região de Cambridge e teve um acesso forte no arquivo de Darwin. Então, ela traz novidades, complementos de correspondência que tínhamos apenas algumas parágrafos que estavam na coleção de 5 volumes, que o Alfred Müller fez toda uma seleção para juntar as cartas do Dr. Blumenau. E, naturalmente, você me pergunta do Museu Fritz Miller. O Museu Fritz Miller, se estivesse na ativa,
ele foi criado em 1936. Né? Estaria lá com quase os seus 90 anos. Então, este ano, para celebrar esses 90 anos e também reativar esse museu, ele está sendo agora, passando por um processo de revitalização do espaço e futuramente ele vai ser entregue à comunidade para visitação e é mais um espaço de cultura, de pesquisa, de divulgação desse nosso grande ilustre blumenauense, alemão blumenauense, que é Fritz Miller. Perfeito, e um espaço também de pertencimento, né? Conforme a professora falou, aquela pessoa que é de Blumenau e da região e que acaba tendo contato com a história, ela tem esse senso de pertencimento, né? Essa sensação de que pertenço à região. Professora, muito obrigado por esse papo super esclarecedor, esse papo rico aqui no TVL Cidadã, falando das obras que foram restauradas e que fazem parte do projeto 5 Tesouros, Muitas Histórias. Professora, muito obrigado. Pois não. E obrigado a você que acompanhou a nossa programação e o TVL Cidadã volta a qualquer momento por aqui. Muito obrigado e até a próxima.